Olá, eu sou o pastor Daniel Barcelos e esse é o canal Foco Cristão. O nosso assunto hoje será o cristão e a turbulência política. Você sabe que nós estamos vivendo uma época de muita turbulência política, muita ebulição política, pessoas iradas por várias razões e se manifestando politicamente. No meio dessa manifestação toda, alguns cristãos também estão se manifestando, estão colocando para fora o seu pensamento. Vamos jogar um foco cristão sobre esse assunto. Vamos pensar um pouco sobre essa questão da política, da turbulência política e o cristão. Essa questão foi agravada nos últimos meses, por causa do Covid-19 e também, mais recentemente, por causa do assassinato de um homem negro por policiais brancos. Causou muita confusão aqui nos Estados Unidos e tem havido muita depredação, manifestações iradas na internet, muita coisa desse tipo. Como é o cristão a esse respeito? Como fica o cristão diante disso? Diante das notícias que estão circulando, muitas delas não verdadeiras. Como é que fica o cristão diante da intolerância política, da raiva? Esse é o nosso assunto. E nós queremos começar a falar, gostaria de começar falando sobre a questão da intolerância política. O cristão não pode dar lugar à intolerância política. Pessoas raivosas umas com as outras porque têm outra posição política. Às vezes até se toleram, mas criticam acidamente qualquer posicionamento político contrário ao seu. E isso acontece em todos os lados, direita, esquerda, branco, vermelho, roxo, independente da coloração política. Isso está errado. Do ponto de vista cristão, isso está errado. Isso pode ser conveniente para um partido político, pode ser conveniente para uma determinada ideologia, pode ser conveniente para uma determinada campanha eleitoral, mas diante do ensinamento cristão, a intolerância política está errada. Cada um tem direito de ter sua própria convicção política e expressá-la. Foi isso que Jesus deu o exemplo. Quando, por exemplo, Jesus chamou discípulos que tinham opiniões políticas divergentes, completamente opostas. Ele chamou Mateus para ser apóstolo. Mateus era publicano, coletor de impostos. Ele pegava o imposto das pessoas e entregava para os romanos, o povo dominador. Estava de um lado, politicamente falando, em uma extremidade. Na outra extremidade estava Simão, o Zelote. O Simão, ele fazia parte de um grupo que tinha tanto ódio dos romanos, da dominação romana, que pregava que os romanos deveriam ser expulsos pela força, promoviam revolta contra os romanos. Aliás, foi esse grupo que foi responsável finalmente pela destruição de Jerusalém no ano 70, porque fez uma revolta tão grande contra os romanos, e os romanos vieram e destruíram o templo e a cidade de Jerusalém. Agora, você já imaginou a convivência desses dois no colégio apostólico? Simão, o Zelote e Mateus, os dois ali seguindo Jesus. Talvez não fosse fácil para eles, mas eles estavam ali para terem os seus corações transformados por Jesus. E seguiram a Jesus, serviram ao Senhor Jesus Cristo e serviram à causa do Evangelho. Você não pode dar lugar à intolerância política. Até porque não existe nenhum partido que seja perfeito. Não existe nenhum partido que todo mundo seja certinho, que esteja tudo bem. O próprio Jesus Cristo falou que os partidos da sua época, que eram partidos religiosos, partidos políticos religiosos, todos os três principais tinham problemas. Os fariseus, os saduceus e os herodianos. Todos três tinham problemas. E Jesus disse, no linguajar simbólico que era usado, acautelai-vos do fermento dos fariseus, acautelai-vos do fermento dos saduceus, acautelai-vos do fermento dos herodianos. Os fariseus eram um grupo político-religioso de estrita convicção que todas as regras tinham que ser cumpridas. Todos os mandamentos tinham que ser cumpridos. E eles inventavam mais mandamentos ainda, além daqueles que estavam na Bíblia. E era tanto mandamento que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Isso fazia deles um grupo de hipócritas, de religiosos
ultra exigentes, porém hipócritas. E Jesus os repreendeu com severidade. O outro grupo eram os saduceus. Os saduceus, eles dominavam o templo, e culto no templo, dominavam o sinédrio. Eles tinham uma projeção muito grande no ambiente religioso, muito poder religioso. E eles usavam essa influência, esse poder religioso para manipular as pessoas e se manterem no poder. Usavam a religiosidade para obter favores do governo romano. Esse era o fermento dos saduceus. Jesus disse que eles também tinham problemas. E os herodianos? Os herodianos tinham um problema com a corrupção moral. Séria corrupção moral. Achavam-se acima das regras porque estavam no poder. Não deviam satisfações a ninguém. Chegavam até a cometer assassinatos por motivos fúteis ou simplesmente para se manterem no poder. Não existe nenhum partido que esteja 100% certo. Cristão não pode se comprometer com isso. O nosso compromisso é com outra coisa. Não é compromisso com a política partidária. Nós temos compromisso com outras verdades, com verdades que emanam da palavra de Deus. Mesmo que o cristão seja um político, o compromisso maior dele não é com o partido político. O compromisso maior dele é com o Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de analisar alguns compromissos do cristão nesse ambiente de tumulto político, de perturbação, turbulência política que nós estamos vivendo. A primeira delas é que o cristão, ou o primeiro desses compromissos, é que o cristão deve ser firmemente comprometido com a verdade. A palavra de Deus diz, Êxodo 23:1, não espalharás notícias falsas. Oh Jesus, se na tua época, Senhor, houvesse internet, eu acho que tu ias ficar muito desgostoso com alguns cristãos. Espalham notícias falsas. E aqui ele diz, não espalharás. Levítico 19:11. Levítico 19:11 diz, não furtareis, não mentireis, não usareis de falsidade com o seu próximo. Cada um fale a verdade com o seu próximo. Não interessa qual a motivação, falar a verdade. Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. É interessante, não é? Existem políticas que você não discorda, que você não concorda, melhor dizendo, políticas que você, se pudesse, não seria feito daquele jeito, mas afinal de contas é só uma questão de ponto de vista. Porém, lábios mentirosos não são uma questão de ponto de vista. Eles são abomináveis ao Senhor. Zacarias 8:16 diz, e eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo. Agora vamos ver no Novo Testamento, Jesus falando, Mateus 5:37, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Jesus está sendo muito claro aqui. Cristão tem que ter uma palavra só, a verdadeira. Ele é uma pessoa que fala a verdade. Ele não espalha mentiras. Ele não espalha coisas duvidosas. Essa não é uma conduta cristã. As mídias sociais estão repletas de fake news. Muitas delas grosseiras. E você percebe logo que aquilo ali é manipulação de uma manchete ou então algo que foi extraído de um contexto para poder justificar uma determinada ideia ou despertar ódio. Às vezes são bem elaboradas, fake news bem elaboradas, porque afinal de contas existem técnicas de elaboração de mentiras ou técnica de elaboração de mensagens que distorcem a verdade de forma a alterar o nosso entendimento, para nos convencer de alguma coisa que não é verdadeira. E às vezes afeta o cérebro, o entendimento, e às vezes afeta as emoções. As escolas de propaganda ensinam isso. Existem muitos cursos que ensinam as pessoas manipularem umas às outras. Existem livros sobre isso. E muita coisa que você vê na internet, muita coisa que você vê nas mídias sociais, são frutos
cuidadosamente elaborados para poder distorcer a verdade e lhe levar a adotar uma ideia, divulgar uma coisa que não é verdadeira. Aliás, nós nem sempre sabemos o que é verdadeiro, não é? Às vezes temos muita dificuldade. Nós não sabemos, por exemplo, qual a verdade por trás da produção do sabonete ou do remédio que nós tomamos. Ele tem realmente o composto que deveria ter? Ou da comida? Ou daquela ideia política que eles estão trazendo para mim, que estão divulgando? Por que eles estão falando isso? Existe um objetivo sincero por trás disso? Não dá para você saber dessas coisas. Nenhum de nós tem condições de saber. Então não se comprometa cegamente com essas coisas. Não fique divulgando como se fosse a grande verdade que vai libertar a todos. E alguns cristãos ainda usam essa frase de Jesus, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E divulgam mentiras. Porque às vezes não sabem que é mentira. Mas às vezes suspeitam. E às vezes sabem que é mentira. Nós não podemos nos comprometer com essas coisas. A Bíblia diz uma outra coisa muito interessante. Diz assim, Levítico 19:16. Não andarás como mexeriqueiro, eu sou o Senhor. É interessante essa palavra, mexeriqueiro, é aquele que faz mexericos, que anda de um lado para o outro narrando coisa. O disse-me disse, eu ouvi que, sabe, o WhatsApp está cheio de mexericos. O Facebook está cheio de mexericos. Muita coisa de disse-me disse. E tem crente andando como se fosse mexeriqueiro. Cristão andando como mexeriqueiro. Você não pode ser assim. Você é um servo de Deus. Você é uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus. Não pode dar lugar a essas coisas. Note que Deus disse assim, não andarás como mexeriqueiro, eu sou o Senhor. Ele associou uma conduta pela verdade, uma conduta fora dos mexericos, com o caráter dele, com o caráter moral dele. É como se Deus estivesse dizendo, olha, para ter comunhão comigo, você não pode ser um mexeriqueiro. Para ter comunhão comigo, você não pode andar espalhando boatos. Você tem que ser comprometido com a verdade. E é comprometido mesmo. Sabe, não é nem aquela história de dizer assim, mas eu falei que não sabia se era verdadeiro. E aí foi e espalhou. Você não será tido por inocente diante de Deus. Espalhou uma coisa que não sabe se é verdade e espalhou só porque era conveniente para a sua ideia política. Nem diante de Deus, nem diante da lei você é tido por inocente. Mas tem uma coisa que é pior. Jesus diz que todo aquele que se associa com a mentira dá lugar ao pai da mentira, o diabo. João capítulo 8, verso 44 diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meu querido cristão, não se associe com o diabo. Não se associe com o pai da mentira. O seu compromisso é com Deus. O seu compromisso é com Jesus, o Senhor que lhe salvou, e não com o pai da mentira. Então, nosso primeiro compromisso é com a verdade. Devemos dizer não para a intolerância política, devemos ser tolerantes politicamente, devemos zelar pela verdade, mas também existe um outro compromisso do cristão. O cristão verdadeiro deve ser comprometido em promover a paz. Promover a paz. Promover aquilo que vai trazer alegria íntima no coração das pessoas pela presença de Deus. A paz que excede a todo entendimento. E não a intranquilidade, não o ódio. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Note que Jesus não disse bem-aventurados pacíficos, aquele que anda em paz, aquele que é uma pessoa de paz. Não, isso não é suficiente para Jesus. Jesus também não disse bem-aventurados pacifistas, aqueles que amam a paz, que falam da paz, que gostam de gozar a paz. Não, não é suficiente para ser bem-aventurado. Para ser bem-aventurado é preciso promover a paz, é preciso ser um
pacificador, alguém que promove a paz. Você tem sido um pacificador? Ou você tem feito da verdade uma arma de ódio? A Bíblia fala em Efésios capítulo 15, mas seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor e não em ódio. Ou seja, a verdade deve ser um instrumento para a promoção da paz, do amor e não do ódio. O cristão verdadeiro não pode dar lugar a determinadas discussões só porque ele está com a convicção que está certo. Quem tem uma convicção muito forte de que está certo, às vezes se entrega a uma discussão muito ardente e aquilo ganha certo calor e às vezes promove até inimizades. Sabe, o cristão deve fugir disso. Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz que isso é uma paixão da mocidade. Essa mania de discutir porque tem convicção de que é certo. E ele diz a Timóteo, que ele tinha deixado como pastor lá em Éfeso, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versos 22 a 24. Ele diz assim: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. E mais adiante ele diz: repele as questões insensatas, absurdas, que só servem para trazer contendas. Sabe, muitas vezes você pode se envolver em determinadas discussões que sabe que não vai sair nada de frutífero. Sabe que nem você nem o outro estão dispostos a mudar de opinião. Você é um cristão, fuja dessa paixão juvenil de querer mostrar que está certo. É imaturidade. Talvez você que está me vendo e ouvindo aí, ou escutando uma mensagem, talvez você seja um jovem e tenha esse impulso. Então você agora tem a oportunidade de saber que pode amadurecer e não se deixar conduzir por esse tipo de ânimo. Talvez você seja um crente já há mais tempo, uma pessoa que amadureceu na idade, mas conserva ainda essa paixão. Então amadureça. Não se porte como um jovem imaturo. Amadureça. Não dê lugar ao ódio. Mesmo que você saiba que está certo, mesmo que seja verdadeiro, siga a verdade em amor. Lembre do que Tiago diz: a ira do homem não promove a justiça de Deus. Você tem que promover o bem. Finalmente, eu gostaria de dizer que o cristão verdadeiro, o compromisso dele não é com uma ideologia, não é com um partido. O cristão verdadeiro tem o seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso compromisso. Levar as pessoas a conhecerem a Deus, mesmo tendo militância política. Esse é um comportamento que não impede que você edifique as pessoas. Mesmo que você pertença a um partido político, você ame a causa pública, você ame defender determinados ideais pelo bem da população, a sua prioridade de vida é o Senhor Jesus Cristo. O seu modelo de existência é o Senhor Jesus Cristo. A sua meta é ser igual a Jesus, levar pessoas a serem transformadas como Jesus é, e não promover uma ideologia política. Meu querido cristão, não se rebaixe. Não se rebaixe a ser um embaixador de uma ideologia, a ser um pregador de uma causa humana. Fique no seu patamar. Você é um cristão. Fique no seu nível. Você é o embaixador do Senhor Jesus Cristo. Você é alguém que fala da verdade em amor para conduzir as pessoas a serem transformadas pelo poder do Evangelho. Que Deus lhe abençoe para que Deus lhe use dessa maneira.